A paz do Senhor, juventude abençoada. É uma alegria muito grande estar aqui nesse dia com vocês para a gente estudar mais uma preciosa lição da nossa escola bíblica dominical. Eu sou o evangelista Jonas e estou aqui acompanhado dos meus amados irmãos aqui. Vou deixar eles se apresentar. A paz do Senhor, sou o cooperador Bruno. Poucas aqui me conhecem na igreja, né? Pais queridos, eu sou o auxiliar Diego e é um prazer estar com vocês nessa maravilhosa oportunidade. Muito bem, nós vamos hoje estudar um tema muito importante para todos nós, né? Vamos falar hoje, irmão Bruno e irmão Diego, sobre finanças, sobre dinheiro. Assunto muito pertinente, muito né? bom. Muito Dentro atual. da igreja, ela é um dos assuntos principais, né? São Sim. muitas coisas aí que dá para tirar aí dessa lição. Muito aprendizado valioso a gente pode tirar dessa lição hoje, sem dúvida. Amém. E hoje nós vamos estar estudando então, né, a lição de número 9, que tem como título A Realidade Bíblica das Finanças. Eu quero chamar aí, então, pedir o irmão Bruno para chamar os nossos irmãos para poder estar Perfeito. participando dessa aula. E a gente inicia, né? Como todo domingo aí, vai colocando no chat aí o seu nome, tá? Se identificando para a gente poder estar acompanhando vocês, ok? Dando like, se inscreve no canal, isso ajuda muito a nossa igreja e o nosso canal para poder propagar o evangelho e esses ensinos maravilhosos que a gente tem domingo a domingo aqui, ouvido, visto e sendo abençoado. Amém. Glória a Deus. Queria pedir então, irmão Diego, ora pra gente, para iniciar essa aula. Amém. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por aqui estarmos mais uma vez para louvar e engrandecer o Teu santo nome, através da busca de conhecer a Ti e aprofundar de Ti, Pai. Que este tema muito pertinente, Senhor Jesus, venha nos acrescentar, que aprendamos bastante através dessa lição, Senhor, que saiamos daqui, ó Pai, edificados com a Tua palavra, exortados por Ti, Pai, e cresçamos em Tua presença e de graça, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E Glória a amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, fiquem ligados aí, acomode-se aí no seu sofá, na sua cama, onde você estiver, mas não sai daí, tá? Porque muito nós temos a aprender nesta manhã, o Espírito Santo a ministrar os nossos corações, né, meus irmãos? Amém. Eu quero pedir então ao irmão Diego para falar pra gente aí quais são os objetivos dessa lição, irmão Diego. Amém. Nós vamos sair daqui entendendo alguns conceitos muito importantes sobre, por exemplo, a utilidade do dinheiro. Vamos sair sabendo aqui a respeito do que Deus pensa sobre o dinheiro. E nós vamos ressaltar algumas advertências bíblicas quanto ao mau uso do dinheiro, meus irmãos. Vamos sair daqui de forma completa a respeito de dinheiro, saindo bastante edificados, com toda certeza, e exortações bíblicas pertinentes que o próprio Senhor Jesus nos trouxe e deixou para que nós baseássemos a nossa vida. Perfeito, irmão Diego. Glória a Deus. Eu quero já chamar aí a participação dos nossos jovens aí para a leitura bíblica em classe. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Igor e nós vamos com a leitura bíblica da aula de hoje, que está em Deuteronômio capítulo 8 e Mateus capítulo 6. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para, no teu fim, te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Agora, Mateus capítulo 6, dos versos 19 ao 24. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É isso, pessoal. Tchau! Então vamos iniciar aqui, introduzindo a nossa aula, irmão Bruno, irmão Diego. Nós sabemos que o dinheiro, ele é fundamental para a nossa vida. Sim. Né? E por conta de ser algo fundamental, se nós não soubermos lidar de forma sábia, equilibrada com o dinheiro, ele, ao invés de ser uma bênção, vira uma maldição. Então, o desafio, jovens, nessa manhã aqui, é nós aprendermos à luz da palavra de Deus, nosso padrão, a nossa referência, como nós devemos lidar com o dinheiro. Muitos, através do dinheiro, fazem coisas extraordinárias, abençoam, mas muitos se perdem e comprometem, às vezes, sua eternidade por conta do dinheiro. Né? E eu já começo aqui introduzindo, lembrando de um versículo que às vezes é muito mal interpretado porque não é feita uma leitura adequada. Você me ajuda aí, irmão Bruno? 1 Timóteo 6,10, o que fala aí? 1 Timóteo 6,10, vamos lá. Ó, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Ou seja, né? Você vê que por conta do dinheiro, a raiz todos os males, aquilo que está no coração. Depende de como você vai utilizar o seu dinheiro, como está o seu coração, isso é o que vai dizer como que você é, né? Tudo vai dizer através do seu bolso, né? E é como os nossos pastores já exortaram. Eles falam que os nossos corações são fábricas de ídolos, né? Verdade. E o dinheiro pode acabar se tornando um ídolo no nosso coração. E para isso, há muitas exortações na Bíblia a respeito disso, como a que foi citada pelo cooperador Bruno aqui. E eu digo para você que acho que um dos maiores ídolos que o ser humano tem é o dinheiro. Porque a Bíblia até fala muito sobre isso, né? Com relação a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Para você ter uma ideia o quanto é perigoso o dinheiro quando ele não é bem usado, né? Verdade. Mas vamos lá para a questão um pouco da história do dinheiro. Perfeito. Então, o tópico 1 aí, ele vai tratar sobre justamente o dinheiro e a sua utilidade. E vamos aprender um pouco o que a história diz sobre a utilização do dinheiro. Utilização do dinheiro. Né? Nós sabemos que, desde a antiguidade, a questão do comércio, né, queridos, ela era muito forte e necessária. Sim. As pessoas precisavam barganhar, trocar, comprar de alguma forma, né? É o que tinha, né? Justamente, para poder se alimentar, para a questão de sobrevivência. Sim. Né? Mas o dinheiro, ele não... a moeda, né, em si, o dinheiro, ele não é desde o princípio. Né? Vai surgir ali no século 7 a.C., a questão, né, a utilização da moeda. Né? Os primeiros início que são ali, que são utilizados, a questão da moeda para justamente essa questão da troca. Até então, inclusive na Bíblia, nós vemos a primeira referência, né, que fala sobre essa questão do dinheiro ali, com Abraão, quando ele vai comprar, né, um campo ali de Efron. Ele vai comprar um campo, né, para poder usar como, né, local para sepultar Sara. Né? E ele paga com prata. Peso. E era um peso. Era um peso, não era uma moeda. Não né? era a moeda em si, era uma quantidade que eles estipulavam para eles aquele padrão, né? Ó, isso aqui vale... era o peso de tantos ciclos, né? E tem a questão da grama de ciclos de prata, isso sobre aquela questão e toda. Então não tinha uma moeda corrente, eles ainda não existiam, então não tinha, né? Justamente. Era tudo barganha, vamos dizer assim, né? Era uma moeda de troca. Moeda de troca, justamente. Você vê, os homens, né, que eram ricos, eram prósperos, era com base, igual você vê, Abraão, Jó,
Sim. Eram homens que tinham muito gado. A riqueza de tinham Jó era, bens, isso né? a riqueza de Jó era gado, tá em 1 Jó, versículo 3. Uhum. Eram os gados, os camelos que ele Os postos tinha, as servos, posses, isso aí. né? Terras. Terras, mas não Perfeito. falava de monetário, né? O dinheiro em Justamente. si mesmo não falava ali na Até, parte de Jó. até então ainda não tinha a moeda em Não. si, né? Mas só para a gente contextualizar, então, Perfeito. essa questão da moeda, ela vai surgir ali no século VII a.C. para, de fato, né, a questão da compra. Mas isso já acontecia, né, Sim. desde então, antes ainda disso, para poder as pessoas adquirirem as coisas. Por exemplo, eu lembro, no século passado, era muito comum no interior, na roça, os meus avós, Café, tios, plantação. né? Aquilo que eles produziam era um gado, era um arroz, era um feijão, era um café. Eles iam lá na rua, chamar de rua, né? Na cidade mais Precisava próxima. comprar algum maquinário, alguma coisa, um mantimento que seja, era Levava pago lá, com né? aquilo que É era... isso aí, com Pelo aquele que a alimento, própria né, terra Diego? produzia, né? Justamente. Ele deixava lá o saco de feijão e pegava lá em carne, pegava em tecido para costurar, fazer roupa. Então, Exatamente. era o que a gente chama de moeda de troca, né? Não é a moeda propriamente, mas moeda de troca. Então, assim, até tempos atrás isso ainda era muito comum. Mas o dinheiro, ele tem a sua utilidade, tem a sua importância em toda a história da humanidade, né? Isso é um fato. E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora no nosso momento Curiosidade, onde vamos ver algumas informações que irão agregar na nossa aula. E o tema do nosso momento Curiosidade de hoje é: como surgiu o dinheiro? Vamos lá então? Ao longo da história, o dinheiro passou por uma evolução marcante, iniciando com um sistema de escambo, onde bens e serviços eram trocados diretamente. Depois disso, avançamos para um sistema que usava objetos de valor, como por exemplo conchas e também metais preciosos, como forma de moeda. O surgimento das moedas de metais ocorreu por volta do século VII a.C., e isso foi um passo muito significativo na facilitação das trocas comerciais. Depois disso, o papel moeda foi introduzido, tornando as transações ainda mais práticas e ainda mais padronizadas. Um exemplo histórico relatado na própria Bíblia sobre as moedas é a própria traição de Judas a Jesus, que ele traiu em troca de 30 moedas de prata. Estima-se que esse valor das 30 moedas de prata equivaleria a R$500 nos dias de hoje. No entanto, é crucial lembrar que o amor excessivo ao dinheiro pode levar a diversos males, como é alertado por Paulo a Timóteo. Portanto, é sempre bom manter uma relação equilibrada com o dinheiro, reconhecendo o seu valor como meio de troca, mas tomando cuidado para que nunca se torne uma obsessão ou um ídolo em nossas vidas. Muito bem. Algumas pessoas acham, irmãos, que falar de dinheiro não é algo espiritual, né? É um tabu, né? É um tabu, né? Não pode falar de dinheiro na igreja. Mas é um engano muito recorrente. Os cristãos têm esse bloqueio por conta de muita influência que nós sofremos, né? Sim. Muita influência e má propaganda de mídia que a gente vem sofrendo a respeito de dinheiro, como os cristãos lidam com o dinheiro, e a gente acaba caindo nesse engano de não falar a respeito das nossas finanças. E infelizmente, assim, como hoje a lição é uma lição voltada para os jovens, mas ela é muito pertinente para qualquer faixa etária, né? Com toda Sim, certeza. E aqueles que queiram compartilhar também com, de repente, algum parente, com um tio, com um pai, com a mãe. É bom todo mundo assistir todas as aulas da IBD. Deus sabe o quanto é importante o dinheiro e o quanto nós teremos dificuldade para lidar com isso. Sim. Por isso que ele deixa muitas referências e orientações acerca do dinheiro. O problema é que o que acontece? O diabo, tudo que Deus faz, o diabo ele pega, copia e distorce. Uhum. Então, ele pega uma coisa que é boa e ele faz aquilo ser algo ruim, né? Exato. Ele sempre vai tentar fazer com que os servos de Deus eles sejam amaldiçoados pelo próprio Deus, castigados pelo próprio Deus por quebrar um princípio, Exato. né? Então, nós precisamos de lidar no dinheiro com, né, à luz da Bíblia, como Deus ensina, e isso é algo espiritual, né? A gente precisa ter esse cuidado, viu, jovens? De saber lidar com o dinheiro, não é Deus à parte do dinheiro, não. Deus ele tem que estar nas decisões, as nossas orações sobre como eu vou gastar meu dinheiro, como eu vou usar, né? Qual profissão seguir, como que vai ser meu sustento, isso tudo tem que, né, o voto que eu vou fazer, isso tudo tem que Deus estar envolvido nessas decisões, né? Nesse direcionamento. O que vai influenciar a sua vida, né, é aquilo que a palavra de Deus fala ao seu coração.
né? Muitas das vezes nós tomamos a decisão errada porque o nosso coração é enganoso, né? Tomamos parte, né, de uma situação, ou seja, tem cursos que nós fizemos aqui no passado e ainda hoje, né? Tem alguns cursos ainda que serão, que é o CRAU, tem alguns aqui que eu fiz. Tem curso para casal, sobre finanças. Então, jovens, para vocês, por exemplo, o dinheiro é um problema porque a gente precisa, às vezes, muitas das vezes, de uma coisa. A gente hoje em dia tem a questão do telefone, né? Vamos olhar, vamos voltar aqui para a idade deles, né? A tecnologia. Eu preciso de ter o melhor telefone celular, o mais avançado, o mais caro. Preciso de trocar agora, né? Preciso de trocar agora. Vocês estão olhando verdadeiramente para o futuro de vocês com relação ao desejo de Deus, da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem transformado a vida de vocês através do dinheiro? Porque se vocês forem fiel no dinheiro e sendo fiel nas finanças, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha só que legal, porque eu estava vendo que em Filipenses 4, no versículo 6, diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, ó, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, você está dizimando, ofertando e fazendo todos os seus planos embasados na palavra do Senhor, você vai ter graça de Deus, Glória a Deus. você vai ser edificado pelo próprio Deus, porque você fez escolhas do centro da visão de Deus. Nessa linha de pensamento, Paulo deixa uma exortação muito interessante também em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Maravilha. Seja lá o que você fizer, com sua boca, com seus pensamentos, com seus ouvidos, faça para honrar a Deus, e inclusive as suas finanças. Como você vai gastar, né, o A seu forma dinheiro, que você o vai que você vai lidar investir, com o né? dinheiro, exatamente. Perfeito. Isso é muito importante, porque a forma que nós lidarmos com isso, nós estaremos honrando a Deus, seja no pouco, seja no muito. Amém. Honre a Deus com as suas finanças. Amém. Glória a Perfeito. Deus. É Uma isso aí. muito excelente. E aí, jovens, vocês estão gostando desse tema? Compartilha aí, participa aí, faz a sua pergunta. Vamos interagir. É um tempo para a gente aprender juntos, né, irmãos? Amém. E ó, para fechar esse ponto aí, eu tenho aqui um dado, irmão Bruno, que é algo assim que parece que não é verdade, mas é porque é de Deus e tá na Bíblia. Vamos lá. Vocês acreditam que, segundo um especialista cristão, Howard Dayton, né, ele é escritor, dentre outros livros, ele é do Ministério de Finanças, CRAW, dentre outros livros, O Seu Dinheiro, né? Ele diz, né, depois de pesquisa e estudos, que é mencionado, há, né, menções, citações na Bíblia, mais de 2.350 vezes Olha só. sobre bens, posse e riquezas. Na Olha Bíblia. isso. Na Bíblia. Olha isso. Vou repetir, hein? 2.350 citações na Bíblia sobre bens, riquezas e posses. Em cima da informação que o Jonatas passou aqui, de quantas vezes a Bíblia menciona a respeito de posses e riquezas, é interessante perceber o quão nosso Deus é galardoador e abençoador daqueles que o amam e buscam a Ele com profundidade. Isso mostra que o nosso Deus, a princípio, e unicamente, melhor dizendo, Ele quer que Ele seja a primícia nos nossos corações. E sem dúvida, com isso, as demais coisas não serão acrescentadas. Mas, a princípio, busque ao Senhor, ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força e entendimento, que as demais coisas vos serão acrescentadas e essas coisas trarão a alegria que o Senhor te dá. Amém. Mas é a Glória alegria a que Deus. é a presença do Senhor na sua vida. Perfeito. Amém. Glória a Deus. Provérbios 3:9, Salomão vai falar justamente isso aí. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Agora vamos entrar num tema, né, muito importante dentro do dinheiro, que aí já vai entrar na questão da nossa mordomia também, né? Que vai falar agora sobre os dízimos, né? Deus e o dinheiro. Então, os dízimos. O que a gente pode falar, Bruno, um pouco sobre os dízimos aí? O dízimo é a primícia, né? Acho que tudo que nós entregamos não é nem devolver, nós entregamos ao Senhor, porque tudo é dele, né? Sim. Eu costumo dizer que nós não somos donos de nada, Deus nos dá 100%. Nós vamos lá e só damos 10% de volta, né? E a gente tem que dar tudo, irmãos. Quando eu falo tudo, é o coração, é a entrega. Não dá o que sobra para você, não, tá bom? Isso é muito perigoso.
E eu acho que Deus é muito glorificado no dízimo, muito glorificado nas ofertas e nos votos. É uma coisa que trata o seu coração. Quando você tem um coração tratado, você não olha para o dinheiro como você olhava antes. Ou seja, eu falo por experiência própria, né? Eu não sou convertido de berço. Então, eu tive muitas dificuldades com relação ao dinheiro. E quando muita dificuldade, Deus tratou o meu coração com relação ao dinheiro, eu comecei a enxergar as bênçãos de Deus de uma forma surpreendente na minha vida. Então, assim, se eu sou fiel com Deus, seja Ele no pouco ou no muito, mas se o meu coração está inclinado a fazer tudo aquilo que honra a Deus no dízimo, porque eu entendo que o dízimo é uma coisa muito poderosa, então eu faço. Eu prefiro obedecer, prefiro fazê-lo, mesmo que isso possa me custar algo. Mas eu acho que nunca vai me custar. Se eu pensar que vai custar, eu já não tenho mais a fé, né? É verdade. Até porque a gente tem um Deus que supre todas as nossas Todas necessidades, as dono não do deixa ouro da falhar prata, né? em Glória nada. a Deus. E nessa mesma linha de pensamento, em 2 Coríntios, Paulo nos deixa, pois Deus ama a quem dá com alegria. Glória a Deus. Então olha dizime isso. com alegria, entregue com Isso. alegria, oferte com alegria, que o Senhor é galardoador e guarda aqueles que buscam a Ele. Sem E sombra. por exemplo, eu penso assim, os jovens hoje em dia, muitos deles não trabalham, às vezes os pais ajudam com alguma coisa ali, uma mesada, ou tem jovens realmente que não tem nada, dependem muitas vezes de uma ajuda. Pensa num momento onde você tem um crescimento no seu coração com relação à humildade. Através da humildade você vai receber. E uma coisa interessante é que nós devolvemos a Deus os 10%, dízimo, né, que é uma ordenança, mas Deus não é dono só dos 10%, Deus é dono dos 100%. Então, nós somos mordomos, a gente toma conta e tem que prestar conta a esse Deus, né? Devolvemos os 10% e vamos deixar para o nosso mestre, pastor Jário, para aprofundar esse tema aí para eles, mas só para a gente fechar essa parte, Deus, ele é dono do 100%, então a gente tem que usar os 100%, né? Os 90% que sobra, assim por dizer, com sabedoria e de forma que glorifique a Deus. Que honra ao Né? Senhor. Não de forma egoísta, não de forma, né, pensando só em nós mesmos, mas, né, glorificando a Deus. Amém. Então, prosseguindo, dentro daquilo que a gente já falou, né, o que é o honrar, né? Me faz lembrar aqui que quando a gente vai ofertar a Deus, nós precisamos entender que Deus não precisa do nosso dinheiro, Exatamente. né, queridos? Deus, ele precisa de um coração doador, sincero, Grato. alegre. Ali, alegre. Isso aí. Então, se eu entrego com pesar, nossa, esse mês eu ganhei mais, fiz hora extra, vou ter que... Misericórdia. Nossa, o dízimo aumentou. E a gente corre o risco de que o nosso coração é enganoso e tende, né, para isso. Então, mas a gente tem que vigiar. A gente faz uma barganha Pra que a gente, conosco né, mesmo, fica né? fazendo Que não é barganha, nosso, não, né? mas acho que Deus É um vai perigo. ver. Isso é muito É perigoso. muito perigoso. É um caminho que às vezes não tem volta. E aí, depois que endurece, né? Você vê, o pastor já tem tratado muito acerca do ofertar, do dizimar nos cultos de domingo. Ele tem Sim. dado palavras, né? E palavras proféticas para que a gente seja motivado e creia, E né, aqueles que que Deus estão abençoe. crendo, Né? e aqueles que estão crendo estão recebendo. Verdade. Tantos Eu- testemunhos eu- que a gente está vendo aí. Eu já experimentei. Eu também já Todos experimentei. aqui, ó, glória a Deus, certamente Glória a vocês aí também que já experimentou, levanta sua mão aí, Coloca no glorifique, chat coloca aí. no chat, porque aqueles que têm crido e com fé, né, Exatamente. investido no reino de Deus, ele abençoa, né? Então, honrar a Deus é privilegiar Deus, é colocar ele em destaque. Abel ofertou, Caim também ofertou, mas Deus aceitou as duas ofertas, Bruno? Não. Não, Deus aceitou só a oferta de Abel, porque a de Caim não foi a primícia, não foi com amor, né? Caim foi invejoso, Isso. porque Deus só olhou para a oferta de Abel. Então, não é todo mundo que entrega, que oferta, que Deus recebe. Tem que ter a motivação certa, tem que ser do jeito certo. Amém. Não é só entregar. Né, a viúva lá, ela entregou tudo e entregou com sinceridade. Quem entregou muito, Jesus estava olhando como ele estava entregando. Eles orgulhavam pelo tirintintar das moedas lá, ou 1, 2, 3, né? Isso. Eles se orgulhavam que estava entregando muito, mas Deus olhou para a viúva, né? Tudo que ela tinha, mas ela entregou com amor. Era pouco aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus era tudo, Tudo. né? Glória a Deus Glória por a Deus. isso. Olá, jovens, vamos pensar um pouco sobre o dízimo. O dízimo é o percentual de 10% daquilo que a gente ganha. Essa é uma prática muito antiga do povo de Deus. A primeira vez que a gente ouve que alguém dá o dízimo a Deus se refere a Abraão,
Então, Abraão, né, é o pai da fé, mas também é aquele que primeiro começou a dar o dízimo. Então, o dízimo ele é antes da lei, o dízimo é também da lei e o dízimo também é depois da lei. Muitas pessoas dizem que o dízimo é uma prática do Antigo Testamento. Quando as pessoas falam assim, elas estão cometendo um equívoco muito grande. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Muitos daqueles rituais que simbolizavam a redenção de Cristo eram práticas que, embora elas foram descontinuadas porque elas representavam Jesus, mas o dízimo não faz parte dessas práticas cerimoniais. O dízimo constitui um dinheiro para a manutenção do santuário, para a manutenção do ministério cristão. Paulo, quando escreve a sua carta a Corinto, faz essa mesma comparação, que assim como os sacerdotes viviam das ofertas que entravam, o dízimo que entrava no templo, assim também devem os obreiros cristãos viverem disso. Historicamente, os cristãos sempre dizimaram, desde a igreja primitiva até o tempo da Reforma. Somente no nosso tempo é que as pessoas começaram a levantar suspeitas sobre a prática do dízimo. Hebreus diz que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Há pessoas que dizem que o dízimo é da tribo de Levi, então já que o sacerdócio Levi acabou, então acabou também a prática do dízimo. Mas veja, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque e Hebreus diz que Levi, que estava nos lombos, né, de Abraão, também pagou o dízimo a Melquisedeque. Ou seja, de forma originária, quem tem a autoridade de receber o dízimo é o sacerdócio de Melquisedeque, que é Cristo. Então, todas as ofertas que foram dadas no Antigo Testamento foram dadas, em última instância, a Jesus Cristo. Ou seja, Jesus recebe a oferta antes, quando Abraão paga os seus dízimos a Melquisedeque, recebe no tempo do Antigo Testamento e também recebe no Novo e agora também. Não tem uma norma específica, porque essa já era uma prática comum dos crentes primitivos, e eles acabaram copiando a prática dos judeus. E segundo, porque os cristãos davam muito mais do que 10%, né? A maioria deles davam tudo quanto possuía em prol do reino de Deus. E então, sem o dízimo, nós não temos como sustentar a obra de Deus, por isso ela se torna uma prática, e Deus abençoa muito o seu povo quando esse se envolve com a prática do dízimo. A outra questão é se eu devo dar o dízimo do bruto ou do líquido. A gente deve dar o dízimo daquilo que a gente recebe, né? E a gente recebe o bruto, porque o bruto está o desconto dos impostos, né? Do INSS. Então, o dízimo autêntico, né, e mais honesto é o dízimo do bruto e nunca do líquido. Então, a gente precisa obedecer a Deus em todas as coisas conforme está escrito em sua palavra. Deus abençoe vocês. Um aspecto importante também é nós sermos generosos, né, irmão Diego? É nós auxiliarmos os irmãos, é conhecer a necessidade dos irmãos. Então, saber lidar com o dinheiro, ter um coração tratado, né, a respeito das finanças, é nós também ajudar uns aos outros. Não viver só gastando com a gente, né? Com toda certeza, nós precisamos ter um coração correto a respeito disso, como o pastor muito nos exorta, nos dando inúmeras formas de ofertarmos, seja com o nosso tempo, como já foi falado, seja com as nossas finanças. Há sempre meios de estar honrando a Deus com as nossas atividades. E, amém, não temos uma renda, por exemplo, neste momento, mas como o irmão Bruno falou, a gente tem inúmeras outras maneiras de estar honrando ao Senhor com as nossas, ofertando o nosso tempo, ofertando o nosso intelecto, ofertando o que nós, as nossas proeficiências que nós temos, que a maioria está estudando ainda, imagino eu, que dá para auxiliar em muita coisa. A obra de Deus tem muita coisa para se fazer e carece. A prosperidade não é somente nas finanças do dinheiro ali físico, né? Até porque nós não vivemos... Aqui nós estamos de passagem, né? Nós somos peregrinos aqui. Prosperidade é uma completude. É uma completude. E essa completude é o Senhor que nos dá, não adianta. Não vai ter alegria plena em dinheiro. Ser contente. Alegria de estar, né? Eu fico pensando assim, às vezes eu venho pro domingo no culto, eu sento naquela cadeira e falo, meu Deus, olha só, um lugar tão bacana, ar-condicionado, que a gente tem assim uma liberdade gigantesca de adorar o Senhor ali. Aí na hora da oferta, o diabo entra no coração dos irmãos. Vê aquela dureza. E ó, jovem, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Tem muito jovem que precisa de muito ajuda com relação ao dinheiro, porque acaba virando
O dinheiro virou muito, muito mesmo um diabo na vida das Sim. pessoas. Um ídolo, né? Um ídolo. Destrói automaticamente o coração. Quando você pensou, já era, acabou. E aí ele leva a gente a ter uma atitude, né, de avareza, a gente Avareza. utilizando o dinheiro de forma errada. Né? Olha só, a gente vem aqui, como você falou, a gente se beneficia de tudo aqui. Porque tudo aqui tem custo, meus irmãos. Tudo. A energia tem custo. Pode ser, Isso mas seja solar, mas tem custo. Tudo. A água tem custo, né? Manter essa estrutura, né? O ar-condicionado. As aulas que estão tendo né? aqui, ó, As cada aulas, câmera, tudo tem que tá aqui funcionários, né? A igreja tem um custo. é um custo. Isso Então as não é de pessoas graça, elas né? vêm aqui, se beneficiam, mas não entendem que elas precisam contribuir para que essa obra seja sustentada. E avance. para além disso aqui, né? Exatamente. Então, para que a gente precisa entender que Deus ele trabalha em tudo isso para que a gente possa ser beneficiado não só aqui nesse momento, nesta vida, mas em todas as coisas e na eternidade. Exato. E quando a gente fecha o coração para isso, a gente está... E é Atraindo o interessante juízo de que Deus. me trouxe à memória aqui um dos sermões do pastor, quando ele fala que, vamos colocar dessa maneira, os filhos das trevas contribuem muito mais para a crença deles do que os cristãos. É verdade. Como Infelizmente. São mais fiéis àquilo São que ele mais crê. fiéis àqueles propósitos de trevas, de Totalmente errado. malignos. Totalmente errado. E colocam dinheiro, dão o seu tempo e dão todo o esforço e todo o intelecto, dão o seu intelecto para que aquela obra prospere. isso aí. E os crentes com essa dureza de coração, com essa dificuldade. Fica olhando, fica olhando como se fosse aquela... Fica olhando para trás, né? Fica olhando para trás, fica olhando para os outros. Não consegue olhar para você mesmo que você tem que Só fazer. acusando. Exatamente. O problema hoje é isso aí. O mundo, as bacias do mundo, o enriquecimento ilícito. Quantos jovens aqui, vocês de repente já não receberam alguma proposta indecente de alguma forma? Hã? Verdade. E aí você vai lá e, poxa, não, vou pegar essa parte aqui, que isso aqui vai me ajudar. Né? Eu estou precisando. E é uma outra Engana, exaltação que o pastor deixa a respeito, por exemplo, das mídias sociais. Isso tem influenciado de forma sutil, mas vai fragilizando princípios. Se nós não vigiarmos a respeito disso, o dizimar, o ofertar, vai sendo sempre como se fosse algo que estamos favorecendo pastores, favorecendo alguém, e a gente nunca consegue observar esses benefícios. Mas a obra de Deus tem avançado, Você vê, por né? conta de contribuições e por aí vai. Você comentou a questão o pastor vem pregando. Olha, eu fiquei maravilhado com a pregação do pastor, com ele disse o seguinte: se o seu filho for para a universidade porque ele quer trabalhar em algo que ele vai ganhar dinheiro, não deixa ele, não. É melhor, simplificando, foi mais ou menos o que ele disse. Prefiro que meu filho vire gari, mas que esteja crente, porque aquilo que ele vai ganhar, ele vai sustentar, ele vai viver, do que ele ser um médico ou ser qualquer outra coisa, mas ele dá ao dinheiro. Porque até nisso a gente tem que ter cuidado. Os filhos de Deus, eles têm que ser prósperos? Sim, não há problema nenhum nisso. Mas vocês precisam primeiro tratar o coração de vocês. O início da carreira de vocês vai determinar o final. Entendeu? A gente não começa pelo meio, a gente começa pelo início. Não é isso? É isso aí. Então, ou seja, tudo vai determinar como você está começando a sua vida. Trata o seu coração primeiro. Eu vou fazer uma faculdade, ok. Que faculdade é essa? Tem tantas pessoas aqui para ajudar. Né? Qual é a motivação? Qual a motivação? É por causa do dinheiro? Será que é só por causa do status? Não, porque eu preciso morar em tal lugar no meu futuro. O meu marido, a minha esposa, ela precisa ser uma pessoa de posse. Peraí. Isso aí, meu querido, é um pensamento antibíblico. Já tem que acender um alerta aí. Isso é antibíblico, isso é antibíblico. E os pais, infelizmente, têm tomado decisões erradas pelos filhos também. Mas eu falo porque eu vivi isso na prática. Falei, peraí, eu vou ouvir. Eu vou obedecer. E quando eu decidi obedecer e ouvir, o que aconteceu com a minha vida? Mudou. E mudou para melhor. Então, se eu, né? eu vou ganhando com aquilo que eu sou abençoado. Eu vou andar com um time que perde? Não vou andar com um time que ganha. Isso Não é isso? Herdeiro do céu, no time dos herdeiros. Isso aí, do céu. Bem, essa é a melhor coisa, né? Andar em obediência. Obediência. E aí nós temos que tomar cuidado, então, com a avareza, porque a avareza é um pecado de idolatria, né? Sim. Nós amarmos ao dinheiro, né? Nós temos o exemplo de Nabal, que, né, foi um homem mau, porque era avarento, né? E
o jovem rico também, né, Bruno? Jovem rico. Diego, jovem rico. Ele teve ali Ele era, tudo sabia de difícil. tudo da Bíblia, era religioso, cumpria tudo. Mas na hora Na que frente- Jesus na testou frente de o Jesus, coração, né, por meio do bolso, ele O reprovou. coração endureceu. E o coração dele endureceu. E eu me lembrei, Bruno, de uma frase do autor John Blanchard. Você pode falar pra gente aí que vai resumir justamente esse ponto aí. Ele disse: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. Olha aí. Não é isso? É isso aí. Tem outra coisa que tem outra passagem também muito bacana que a gente acho que nem chegou a comentar, né? Se a religião de um homem não afeta o seu uso do dinheiro, a religião desse homem é vã. Olha aí. Quem disse isso foi Hugo Martin, né? Então, lidar com dinheiro e finanças é algo extremamente espiritual, e Espiritual. pode definir a nossa eternidade. Espiritual. Né, jovem? Muito sério. Prosseguindo aí, Bruno, nós temos uma pergunta aí para eles, né? A participação aí, vamos ver o que eles estão O respondendo. que eles têm a acrescentar pra Hã? gente? Será que eles sabem lidar com dinheiro? O que eles fariam? O que vocês fariam se vocês tivessem R$1 bilhão? Que pergunta, hein? Hein? R$1 bilhão de R$1 reais. bilhão. R$1 bilhão de reais. É muita dá grana. pra ficar É sem muita- trabalhar, né? É muita Não achar, coisa, isso aí né? é- Será que é? Será que dá? Vamos lá. E aí, juventude? Bom, eu não sou o Lucas, mas olhando no meu relógio, tá na hora da entrevista. Bom, a gente quer saber se os jovens sabem lidar bem com o dinheiro deles e o que eles fariam se eles tivessem R$1 milhão agora. 1 bilhão? R$1 bilhão agora, não 1 milhão, 1 bilhão, tá? Vamos ver. Bom, o que eu faria com R$1 bilhão? Parte eu estaria entregando para a igreja e a outra parte eu estaria investindo na minha vida acadêmica ou em qualquer outra área para agregar na minha vida profissional e familiar também. Bom, eu acredito que eu lido sim muito bem com o meu dinheiro. Meu pai, ele sempre me ensinou a não gastar mais do que eu recebo, então sigo os conselhos dele e tudo certo. E aí, jovens, meu nome é Júlia e eu acho que se hoje eu tivesse R$1 bilhão, eu, assim, hoje, com a sabedoria de hoje, eu acho que eu sentaria, arrumaria forma de gerir esse dinheiro, para onde cada quantia vai, e também formas de investir para que esse dinheiro não venha passar como um vento, né, mas que venha multiplicar aí. E aí, jovens, o meu nome é Mariana e se eu lido bem com o meu dinheiro, bom, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo o meu dinheiro é dar o dízimo do Senhor, os 10%, né? Eu sempre também separo um dinheirinho para oferta mensal das nossas aulas da EBD e eu também guardo o dinheiro para nossa cantina aqui da igreja, né? Que é sempre muito boa, de Canaã mesmo. E quando sobra eu gosto de lanchar lá naquele podrão assim, né? Aquele hambúrguer bom, mas é mais ou menos assim. Eu acho que eu lido bem com o meu dinheiro. Muito bem, o tempo tá passando muito rápido, mas eu creio que tá sendo muito edificante, né, queridos? Essa é Espero uma aula que de vocês 2 tenham horas. aprendido. É um tema que a gente pode continuar falando depois aí, né? Sim. Fazer outros momentos aí, outros fóruns aí, né? Discussão, né? Ver com os líderes dos jovens. Mas vamos lá. Outra questão que precisa tomar cuidado, queridos, é não ser fiador, né? Você não emprestar o seu nome para dívida de outro. Então, por exemplo, se eu empresto o meu nome, se eu fosse fiador para o Bruno, né? Para uma dívida, um financiamento dele, eu preciso de ter em mente que se o Bruno não puder, por algum motivo, pagar essa dívida é minha. É sua. Então, eu vou precisar de ser crente e honrar com a palavra e não ficar chateado com o Bruno, né? Com Então, certeza. a recomendação da Bíblia é não seja Não faz, fiador, porque, até ok? porque também Ajude você de não- outra forma. Até porque é difícil, né? É difícil. Você emprestar alguém e ficar com aquela dívida É o cartão, um complicado. financiamento. O coração da pessoa. Aí por muitos, isso que adverte muitos para caem não nisso aí, ser justamente. fiador. Amém? Mas aí, o que a gente pode deixar de exemplos e de conselhos práticos na hora de gastar, de usar o dinheiro de forma sábia, irmãos? Vamos lá, cartão de crédito, pode usar? Pode. Não é problema. Quais são as regras aí? Saber os seus limites, né? Limites é outra coisa, né? Extrema necessidade, ou seja, aí. e também com controle. Você Tem vai que ter conseguir pagar ele, vai atrapalhar a sua finança durante, de repente,
Tem gente que parcela as coisas em 10 vezes. Eu já fiz isso já. Eu também. Eu já Todo parcelei. culpado, né? Não, já parcelei. Mas quantos por cento que eu vou ter que separar para poder Isso pagar aí. esse cartão? Isso tudo. Você falou tudo. Ter o controle, né? Controle. Pra saber Tudo com usar. equilíbrio, né? Decência e ordem. Isso aí. Tudo. Se não tiver controle, não usa cartão de Melhor crédito. não usar. Vai ser Eu maldição. não trabalho. Não tenha cartão de crédito. O ideal Pelo é não ter amor o de cartão Deus. crédito. Senão vai tornar maldição. Não tem Eu ganho X e eu vou gastar XX. Não, Não dá, Esquece. né? Dois. Você vai se enrolar. com toda certeza. Outra coisa importante é, antes de você comprar alguma coisa, fazer umas perguntinhas, né? Eu preciso de comprar isso. Eu preciso de comprar esse calçado, esse celular? Sim ou não? Porque se você faz a pergunta, você já reflete se é uma necessidade ou é um desejo. Não, eu estou sem telefone, quebrou e eu trabalho, ou estou iniciando o meu trabalho no telefone que eu Uma preciso urgência. e tal. Beleza, é válido. Ok. Mas aí tem que caber dentro do seu orçamento. Aí é a outra pergunta. Eu posso comprar? Posso comprar? Eu tenho dinheiro para Qual é comprar? a forma que eu vou comprar? Né? Se eu não posso comprar, então Isso. para ali, não faz a dívida. Já já vai vai- orar, vai buscar outras Isso. formas, Você vai né? tendo ali como é que fala? Cada degrau, uma escada. Isso. Vai fazendo... Opa, então não posso dar esse passo agora. Agora. Volto, vou aguardar, espera um pouquinho. E se você pode comprar, faz a terceira pergunta. Eu posso esperar para comprar? Porque às vezes, se for um desejo, aquela vontade, esse desejo vai passar e você não vai gastar com aquilo. Exatamente. Né? Mas se for uma necessidade, você vai comprar no tempo certo. Às vezes passou um tempo, entrou na promoção e Deus vai prover. Então, Não, e é o melhor isso é um caminho, teste, né? né? A pergunta faz refletir e Isso. faz colocar as coisas no devido lugar, da forma certa, Sem com a motivação precipitação, certa. né? Sem Que precipitar. é- É isso aí. É o ideal. Isso que a gente está falando aqui, né, evangelista, é conselho, tá? Conselho. Mas o nosso Deus, ele pode, como já fez muitas vezes aqui, a gente vê a vida dos irmãos aí. Tem pessoas Deus aqui nessa abençoando igreja e que são prosperando. abençoadas de uma tal maneira que eu fico assim, meu Deus, não é? Glória Mas a é por Deus. causa de quê? Fé. A gente às vezes não olha um pouco para trás o sacrifício, as coisas que a pessoa deixou de fazer, a fidelidade, né? fidelidade. Obediência. Os filhos, eu vou obediência. falar para vocês, ó, os filhos de Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus não fica devendo nada a ninguém. Verdade. Nós Ele é devemos, generoso. né? Jesus pagou na cruz todo o preço, mas nós, por conta do pecado, da avareza, do engano, da soberba, da falta de amor, de humildade, faz com que muitas bênçãos de nós sejam o quê? Retiro. Retidas. Mas aquele que é fiel ao Senhor, às vezes não tem nada, mas Deus vai lá e abençoa ele. É isso aí. Usa alguém, não é? É abençoado. Eu já fui Multiplica isso. abençoado quantas vezes na minha vida por conta disso. Deus Muito é maravilhoso. Então fica aí, ô Diego, princípios, né, que vai trazer, retornar em bênção, né? Não é que é uma troca, mas a gente precisa ser fiel a Sim. Deus. Sim. A gente precisa ser generoso, né? Melhor coisa é dar do que receber. Então seja generoso tanto para com Deus, para com aqueles que precisam, né? Aprenda a poupar. Não que você tem que ficar guardando dinheiro, não, mas aprenda a poupar, porque os momentos de dificuldade vêm, né, meu Bruno? Isso. A gente tem família, né, meu Diego? Aparece. Então, às vezes aparece os momentos de crise ali, então precisa de ter um dinheirinho reservado. Isso é importante. Aprenda a investir também. Desde já Aprenda a comecem, né? Desde É isso já, aí. mesmo que seja pouco. Eu vejo quanto alguns aqui já começaram a despertar com relação a isso e vem me perguntar, né? Ô, irmão Bruno, e aí, como é que você faz? O que você faz? Você trabalha com o quê? Vem me perguntar. Eu falei, irmão, que eu explico para eles o que eu faço. Eu não sou assim, pelo amor de Deus, quem sou eu para poder ser professor ou ensinar alguém aqui? Fala assim, vai no Pastor Jair. O Pastor Jair é o melhor que tem para poder falar sobre isso para vocês. Mas eu sempre converso com eles, eu falo, faz um planejamento dentro daquilo que vocês têm. E espera no Senhor. Só isso. E a nossa igreja também oferta um curso de educação financeira, né? Sim, é interessante temos. buscar para Temos aprender. Também tem muita informação pública que dá para buscar, dá para aprimorar os conhecimentos e assim viver de forma mais saudável financeiramente dizendo. Né? Amém. Isso aí. Perfeito. Glória a Deus. Então vamos agora colocar em prática, né? O que Isso. nós estamos aprendendo, irmão Diego. Chama a oferta aí. Deus, chegou o momento de nós ofertarmos na casa do Senhor. Convido você a preparar a sua oferta para estar dizimando, ofertando, fazendo parte dos votos. Eu acredito que os links já estão aparecendo para vocês aí. Também tem os votos do Mil Valente também. Quem quiser pode procurar o pastor Evander na tesouraria ali, que ele está pronto e apto para atender a quem precisar. Amém? Glória a Deus. Vamos Amém. ofertar? É grande, sei que estás aqui, Senhor.
Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ei, jovens! Eu sou o João Guilherme e aqui agora nós vamos para mais um quiz. Vocês estão preparados? Se sim, então vamos lá, né? Vamos para a pergunta número 1. De acordo com a Bíblia, o que é o dízimo? Alternativa A. É um voto de curto período que você faz para a sua igreja. Alternativa B. É uma oferta espontânea de alto valor que você faz. Alternativa C. É a 10ª parte da sua renda. Alternativa D. Nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá? E a resposta certa era a alternativa C, de Cristo. A resposta é a 10ª parte da sua renda. Fácil, né? 2. O avarento é uma pessoa... Letra A, preguiçosa? Letra B, idólatra? Letra C, egoísta? Ou letra D, de desumilde? A resposta certa era letra B, idólatra. Vamos para o número 3? De acordo com a lição, o que é honrar? Letra A é dar destaque, privilegiar. Letra B é ser solidário a uma pessoa. Letra C, uma boa ação para aqueles que necessitam. Ou letra D é ter um coração generoso. Se você respondeu letra D, é ter um coração humilde e generoso, você está errado. A resposta certa era letra A, é dar destaque, privilegiar. Questão 4. Essa é fácil, quem não acertar, hein? Com relação à prática de dizimar, podemos afirmar que letra A era uma prática do Velho Testamento, letra B era uma prática do Novo Testamento, letra C é uma prática dos cristãos de hoje, ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Percebendo bem essa questão, eu fiquei na dúvida, e vocês? Calma aí, João, isso aqui não é hora de falar isso não. Calma, sabe que hora agora? Olhando para aqui pro meu relógio, agora é tempo na tela.
E a alternativa correta, para quem respondeu letra B, era uma prática do Novo Testamento, misericórdia. A resposta certa era a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Isso aí, juventude! Espero que vocês tenham acertado todas as respostas e tenham aprendido muito mais do que vocês já sabiam sobre esse assunto. Até a próxima, tchau! Amém. Vamos para a nossa conclusão. Vamos fechar da seguinte maneira. Como sabemos, não há problema em ter dinheiro ou riquezas. O problema não é a quantidade de dinheiro que nós temos. Mas o problema consiste em quando o dinheiro se torna ídolo dos nossos corações e nós somos frequentemente exortados como o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Devemos vigiar a respeito disso, de como o devido lugar do dinheiro dos nossos corações. Portanto, acho que a melhor exortação que a gente pode deixar para os irmãos aqui é que façamos tudo para a glória de Deus, inclusive a forma que nós lidamos com as nossas finanças. E a célebre frase, a conversão passa pelo bolso. Não se esqueçam disso. Exatamente. Olha que benção, viu? Amém. Glória a Deus, né? Benção, queridos. Foi maravilhoso passar esse tempo com vocês. Espero e oro em Deus para que, né, Deus possa ajudá-los a aplicar tudo quanto foi ensinado e aprendemos juntos aqui nesta manhã por meio do Espírito Santo. Foi uma honra, irmãos. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. E é isso, né? Então esse aprendizado ficou não somente para nós, mas que venha frutificar, que vocês possam passar para frente tudo aquilo que vocês vêm aprendendo, não somente aqui, mas com os nossos pastores, homens de Deus, homens que têm nos levantado para um momento tão glorioso, e eu vejo a mão de Deus nessa obra grandiosa. Verdade. Amém. Nós estamos fazendo parte. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar esta lição maravilhosa de hoje. Maravilhoso. Benção. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Deus, por este dia tão glorioso, Senhor. Obrigado por tuas misericórdias que foi conosco, Deus, em todos os momentos. Nós falamos de um momento tão precioso, Deus, na tua presença, Espírito Santo, sobre as finanças, ó Deus, o quanto o Senhor nos ensinou e nos deixou, ó Deus, na tua palavra, o quão precisamos, ó Pai, vigiar o nosso coração para que nós não caiamos, ó Pai, em nenhuma cilada, Senhor. Que o dinheiro não venha a ser nenhum ídolo no nosso coração, que nós não viemos, ó Pai, a juntar tesouros nesta terra, mas sim tesouros no céu, onde, ó Deus, o Senhor tem feito morada perpétua sobre nossas vidas, ó Deus, onde iremos estar com o Senhor. Essa é a nossa maior riqueza, esse é o nosso maior objetivo, Deus. Que o Senhor possa tratar os nossos corações, os corações dos jovens, ó Deus, para que eles sejam fiéis em tudo, Deus. Em tudo, Pai, em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, glorificando